Boa tarde a todos, meus queridos irmãos, aqui presentes, ou nos seus lares, tanto encarnados quanto desencarnados. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre o Consolador Prometido. É sempre uma oportunidade que nós temos de refletir um pouco sobre os ensinamentos, o que nós colocamos em prática ou não. Para a abertura faremos a oração dominical, na sequência uma pequena explanação e no final faremos a fluidificação das águas, dos pertences, fotos, roupas que os senhores e as senhoras têm aí nas suas casas. Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos devem, mas não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja e assim será. No dia de hoje, eu me debrucei sobre o Evangelho e me surgiu algo que é bastante atual, que é a parábola do semeador. Primeiramente, nós temos que imaginar que as parábolas que Jesus nos deixou, elas são atemporais, ou seja, elas servem para qualquer tempo. O ensinamento é tão grandioso que nós podemos aplicar desde aquela época até os dias atuais. Só que um erro comum que nós costumamos fazer ao ler a Bíblia ou qualquer outra fonte que tenha as parábolas que Jesus nos deixou é lê-las de uma maneira um pouco superficial. A gente lê a parábola, nós pegamos a ideia principal dela, só que nós não nos apegamos nos detalhes. E por incrível que pareça, nada que está ali, nada, nenhum detalhe está ali por acaso. A parábola do semeador é bem conhecida, que ela fala mais ou menos assim: o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram pelo caminho, onde o chão estava batido e duro, e não penetraram. Vieram os pássaros e as devoraram. Ao semear, algumas sementes caíram entre as pedras, onde havia pouca terra. Logo germinaram, mas por ter poucas raízes, vieram a desfalecer. Outras caíram entre os espinheiros, que também tinha terra, e brotaram. Só que os espinhos as sufocaram e elas não conseguiram frutificar. Por fim, algumas sementes caíram em terra boa, cresceram e frutificaram. Algumas 30, algumas 60, algumas 100 frutos. Só para contextualizar um pouco de como é que funcionava naquela época, era tudo muito manual, não tinha o maquinário que nós temos hoje. Então, como que era feito? Depois da colheita, o campo era deixado até a próxima época de plantação. E nesse meio tempo, cresciam-se ervas daninhas, espinhos e coisas desse tipo. Na próxima época de plantio, como que era feito? A terra era arada, ela era virada para semear. E todas aquelas plantas, espinhos, pedras, ficava tudo misturado. Então, é normal que mesmo você tentando semear numa terra boa naquela época, algumas sementes não cairiam numa terra boa. Cairiam onde tem mais pedra, ou cairiam onde tem mais ervas daninhas, espinheiros e coisas desse tipo. E só as que caíssem em terra boa frutificariam. Óbvio que nessa passagem, o que eles querem nos dizer é o seguinte, que as sementes
é a palavra de Deus, é o Evangelho, é a Boa Nova, né? A terra, os tipos de terra, é o nosso coração. Então, as sementes que caem pelo caminho são aquelas pessoas de coração duro, que não deixam ser afetadas de forma nenhuma, e as sementes do Evangelho não têm nem condições de germinar. As que caem na terra, onde tem muita pedra, no pedregulho, até começa a germinar, só que os espinhos acabam sufocando elas. O que seriam esses espinhos? São coisas exteriores. Hoje eu quero, não necessariamente hoje, né, porque devido à pandemia nós estamos fechados, mas hoje eu quero ir lá no centro espírita, hoje eu quero ir lá na igreja, hoje eu quero ir lá no meu templo, da religião que eu costumo ir. Mas tem aquele último capítulo da novela, tem aquele filme que eu queria olhar, aí a pessoa começa a arrumar diversas desculpas. Então diversos fatores externos acabam prejudicando que a semente germine. Por fim, a gente percebe que tem sementes que caem em terra boa, que são aquelas pessoas abertas a escutar a palavra de Deus, escutar os ensinamentos que Jesus nos deixou e colocar isso em prática. Mesmo essas pessoas, né, na parábola ele diz que umas dão 30 frutos, outras 60 e outras 100 frutos. E aí eu parei para pensar, se a semente é a mesma, né? O Evangelho é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma. Se a terra, que é o coração do homem, é o mesmo tipo de terra, todas caíram em terra boa, por que algumas frutificariam mais e outras menos? Porque nesta parte da parábola é que entra a nossa boa vontade, entra os nossos talentos, entra a nossa condição de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Às vezes nós pensamos o seguinte: eu sou uma pessoa boa, eu quero fazer o bem para o outro. Aí, assim, tudo bem, então vamos fazer o seguinte: vamos lá servir sopa, fazer uma sopinha e servir para os pobres. Mas quando isso? Que hora? Não, até vou dessa vez, mas não sei se eu vou poder ir sempre. Eu não posso ajudar porque eu estou meio desprivilegiado, né, de dinheiro, não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro, precisa ter interesse. Eu não posso ajudar com dinheiro, eu vou lá e vou colocar minha mão de obra, eu vou picar um legume, eu vou servir um prato de sopa, eu vou arrecadar algo que alguém está doando e vou destinar isso a quem está precisando. Tudo isso não precisa de dinheiro, precisa de interesse. E não há nada de errado em nós, em sendo terra boa, frutificarmos uns mais que os outros, porque cada um tem um talento, uma competência. O grande problema não é frutificar 30, 60 ou 100. O grande problema é nós sermos a terra batida do caminho, onde nada que está acontecendo à nossa volta nos afeta. O problema é nós sermos o pedregulho, que nós aceitamos a verdade, mas na hora de colocar em prática a gente acha muito difícil e coloca muitos empecilhos. Ou nós sermos os espinheiros, onde nós, a hora que colocamos na balança, fazer o bem, colocar o Evangelho em prática e viver a nossa vida material, a gente esquece e vive só a nossa vida material. Não estou dizendo aqui que nós não devamos viver a nossa vida material. Nós vivemos no plano material, no plano terrestre. A questão é quando nós sempre valorizamos só a parte material e nunca valorizamos a parte espiritual. Nós falamos da boca para fora que tem que fazer caridade, mas na minha vez eu pulo. Eu deixo para a próxima oportunidade. Agora eu não posso, mas na próxima eu vou fazer. Se for verdade, tudo bem. É que muitas vezes não é. Muitas vezes nós nos debruçamos em desculpas,
nos debruçamos em muletas. Ah, dessa vez eu não posso porque... Dessa outra vez eu também não posso porque... Ah, eu não posso agora porque se eu ajudar agora vão sempre pedir a minha ajuda. Ou, ah, eu já ajudei da última vez, agora é sempre eu que vou ajudar. Nós não podemos, não é uma competição. Nós não precisamos nos comparar com os outros. Nós temos que nos comparar com nós mesmos. Esses dias nós recebemos uma doação de alguns brinquedos e aí fizemos uma doação para uma outra entidade religiosa que não é espírita, mas eles estavam fazendo um evento lá que precisava coletar brinquedos, tinha alguns brinquedos sobrando, levamos lá. E chegando lá, né, eu vi as pessoas com um misto de felicidade e angústia. Felicidade porque eles tiveram a oportunidade de passar uma tarde maravilhosa, servindo comida para as pessoas necessitadas que vinham de várias partes da nossa cidade. Eles serviram 250 pratos de 250 refeições. Só que depois dessas 250 refeições, acabou. E eles tiveram que mandar de volta para casa com fome aproximadamente 60 famílias. Vamos pensar, será que eu estou tão mal assim? Eu tenho 3 refeições por dia, tenho um teto sobre a minha cabeça. Será que essa terra que eu tenho aqui dentro do peito, onde pode frutificar muita coisa, será que eu estou frutificando o que daria para frutificar? Será que eu não posso dar um pouquinho mais de mim? Se cada um der um pouquinho a mais, frutificar um pouquinho a mais, nós podemos ajudar aquela terra que ainda não está preparada, ainda não é boa. E se nós fizermos isso, nós vamos descobrir algo valiosíssimo, que é a felicidade, a gratidão de poder ser útil, a gratidão de poder ajudar, a autogratidão de perceber que nós não estamos tão ruins assim, não estamos tão mal assim, e fazer com que essa gratidão se torne caridade, se torne ação. Como no Evangelho várias vezes nos é dito, a fé sem obras, ela é morta. Nesse momento, peço que os senhores e as senhoras nos seus lares se concentrem junto comigo, para que nós possamos fazer a radiação das águas, as fosses pertences, que os senhores tiverem à sua disposição, e que nós possamos também irradiar a energia que nós sempre temos de sobra para as pessoas que sofrem por não ter abrigo, sofrem com a fome, sofrem com o desalento, sofrem com problemas familiares, tanto do corpo ou da alma. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Divino Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja e assim será. Não, pensei.